A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar as 3 funções. Perdão. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações, de ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao corações de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Ato 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família,
nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos e seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32. Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG131837300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio do rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG131837300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler 4 versículos e é necessário você ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para fazer parte dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio agora dos rebanhos. Gratidão pela presença. Hoje de número ímpar. 17, rebanho 17 ímpar e rebanho 18 par. O sorteio do livro, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos.
Segunda Crônicas. Capítulo 22 do livro de Segunda Crônicas. Capítulo 22 do livro de Segunda Crônicas. Capítulo 22 do livro de Segunda Crônica contém 12 versículos que diz assim: o reinado de Acasias, do 1º ao 4º versículos. Os moradores de Jerusalém e lugar de Jeorão fizeram o rei de Acasias seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Em Acasias, de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniguamente. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Fica assim mesmo, querido. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 15 do livro de 1 Reis. Capítulo 15 do livro de 1 Reis contém 34 versículos, que diz assim: o mau reinado de Nadab de Israel, do 25 ao 28 versículo. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. Conspirou contra ele Baassã, filho de Aías, da casa de Isacar, e o feriu em Gibeton, que era os filisteus, quando Nadab e todo o Israel cercavam Gibeton. Baassã, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Vamos a mais um rebanho. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número 1 ímpar, 5, e rebanho de número 6, par. Livro de Ageu, 2 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 14 versículos.
Ageu exorta o povo a reedificar o templo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apanelada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 23 do livro de 1 Samuel. Capítulo 23 do livro de 1 Samuel contém 29 versículos que diz assim: Davi e Jonatas renovam a aliança, do 15 ao 18 versículo. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zifé, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E disse-lhe: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, e segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa, e Jonatas voltou para casa. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos que diz assim: a união com Cristo glorificado, de 1 ao 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vida está oculta juntamente em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com Ele em glória. Gratidão pela presença. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando também que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada. E eu estou lendo agora 4 versículos, e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas de nossas igrejas virtuais e canais que estão apresentando e que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo.
E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos sortear agora uma das mais de 40 ofertas. Oferta de número 7. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Nossa 7ª oferta é sobre o amor, amar e amor. Nós afirmamos que o amor é um ser vivo. Amar só se demonstra através de atitudes e algo que nos custe, seja tempo ou recurso financeiro. E amor é algo que aconteceu e ficou no passado, não permanece até hoje. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15, ímpar, e de número 16, par. Livro de Lucas, 24 capítulos. Capítulo 3 do livro de Lucas. Capítulo 3 do livro de Lucas contém 38 versículos que diz assim: a pregação de João Batista, do 1º ao 4º versículo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Utéria, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Gratidão pela presença. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Do capítulo do livro de Sofonias, capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaças contra Jerusalém, do 1º ao 4º.
Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são os levianos, homens perfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos que diz assim: Boaz fala a Ruth benignamente, do 8 ao 11º. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vos escolhei em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que secarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiverem sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela inclinou-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces a esse caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem, que contaram tudo quanto fizesse a sua sogra depois da morte do teu marido, e como deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascesse e vieste para um povo que dantes não conhecias. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos agora ao livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Gratidão pela presença. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 14 versículos que diz assim: Agora ajunta-te em tropas, ó filhas de tropas, pois se a sítio contra nós ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E eu, Belém, Efrata, pequena demais para a figura, como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 7 do livro de Juízes. Capítulo 7 do livro de Juízes contém 25 versículos que diz assim: Gideão
com 300 homens, vence os midianitas. Do 1º ao 4º versículo. Então, Jeruboal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disseram mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali dos provarei. Aquele de quem eu disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais um sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas e canais oferecem. Oferta de número 23. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 23. Em nossa 23ª oferta, se você ou quem você trouxer para nós das igrejas virtuais, as 12 igrejas virtuais, que provar com base na Bíblia Sagrada que não existiam sorteios antes do Senhor Jesus, ou Cristo, e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas da manhã e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Gratidão. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço, seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @AG131837300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha um número de 1 a 20, mentalizem um número de 1 a 20, para que no final desta live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos dar continuidade aqui. Escolha um número de 1 a 20, que no final da live eu vou estar sorteando os números de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo, contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações, do 17 ao 20.
versículo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, as quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Vamos mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 9 do livro de Oséias. Capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos. Israel, já antes castigado, do 1º ao 4º versículo. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o largar não os manterão, e o vinho não lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de panteadores. Todos os que deles cometeram serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos agora a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 18 do livro de Gênesis. Capítulo 18 do livro de Gênesis contém 33 versículos, que diz assim, do 16 ao 19 versículo. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 19 do livro de João. Capítulo 19 do livro de João contém 42 versículos. Diz assim: então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-lhe com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e dizia: salve, rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vou
apresento para que saibais que eu não acho que nele crime algum. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos, do 1º ao 4º versículo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento. Existe abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e quantos o conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável. Glórias ao nosso Senhor. E estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada num lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos, seguidores, ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem um link na descrição com o vídeo e outras redes sociais. O vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais. Faça sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais e canais oferecem. Oferta de número 18. Glória ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa 18ª oferta, nós temos 4 questões que você pode receber 600 mil reais se provar elas com base na Bíblia Sagrada. As 4 questões são: a primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 600 mil reais. Essa aumentou, é 1 milhão. Perdão, essa aumentou a nossa oferta, é 1 milhão de reais, tá? A segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do nosso Senhor Deus e receba 1 milhão de reais. Prove para nós com base, a terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba 1 milhão de reais. A quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 1 milhão de reais. Totalizando 4 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20 para que no final desta live o Senhor possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20.
livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 11 do livro de Romanos. Capítulo 11 do livro de Romanos contém 36 capítulos. O futuro de Israel, do 1º ao 4º versículo. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada, livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, interagir com a nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 22 do livro de Josué. Capítulo 22 do livro de Josué contém 34 versículos. Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia, do 1º ao 4º versículo. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Gratidão pela presença. Capítulo 14 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 14 do livro de 1 Crônicas contém 17 versículos. Diz assim: o reinado de Davi reconhecido por Irão, do 1º ao 4º versículo. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os filhos dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sabade, Natã e Salomão. Vamos a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas. Contém 17 versículos. Que diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo.
do 1º ao 4º versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Vamos agora ao último livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 10 do livro de Esther. Capítulo 10 do livro de Esther contém 3 versículos. O renome de Mordecai. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relato completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, sendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando que a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário você ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora à revelação das ofertas. A revelação das ofertas, elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas examinando. A primeira, examinando você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a sua fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítima de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas em Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Irei agora fazer mais um sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 40. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa oferta de número 40 aborda diversos temas muito importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas 9 atividades na mensagem não são uma indústria de emprego no Evangelho, e também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e recebam uma oferta de 12 milhões de reais. Examine com muito cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados nela. O vídeo da oferta de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, está disponível nos nossos canais @MilhaOfertaDim, @as 100 ovelhas, @igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @igreja 70 santos e @ig 1318 37300, e verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Medite aí
no número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada para sua meditação. Quem escolheu o número 4, quem escolheu o número 4 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 15. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 3. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Juízes, capítulo 3. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Oséias, capítulo 9. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 18. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de João, capítulo 19. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Josué, capítulo 22. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. E você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. E por último, você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Esther, capítulo 10. Gratidão pela presença de todos. E vamos agora à nossa finalização desta live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários de 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais
para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nesta live, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, e aguardo vocês na próxima live. Amém. Fica com Deus.